Paz, mais um vídeo. Continuaremos o tema sobre a questão da morte. É um tema polêmico, por isso que eu não gravei antes, porque meu filho estava comigo e pode ser um gatilho para algumas pessoas, dependendo de quem você perdeu. E hoje eu vou falar sobre lidando com a dor e como é que isso é visto na Bíblia. Eu gostaria de falar desse tema de novo, não como uma psicóloga, não como uma terapeuta, mas por experiência e também por ser teóloga. Eu acho que a Bíblia tem muito a nos oferecer sobre isso. E uma das coisas que eu mais vejo na questão de lidar com a dor é essa teologia um tanto triunfalista, de que nós devemos sempre agir como Jó agiu, e agir assim o tempo inteiro, sem respeitar os processos. E se você é familiar, que é uma palavra português parecido com inglês, fica difícil aqui. Se você conhece bem a história aqui, quando Jó perde todas as coisas, o Jó fala aquela frase muito, muito famosa, né? E ele rasgou os vestes, como diz lá no capítulo 1, lançou em terra e fala, adorou. Disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. E o Senhor que o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por que eu acho que esse texto é essencial para hoje falar sobre a questão de morte e dor, à luz da Bíblia? Quando na minha caminhada com Cristo e as mortes das pessoas que eu vivenciei, presenciei e amigos, eu vejo muito essa questão de que você precisa superar, você precisa ser forte, mostrar que você tem fé. E uma das primeiras coisas que as pessoas citam é esse texto. Nós sabemos que se a gente for olhar de uma forma mais, psicológica nisso, e ver o processo de luto, é muito comum. A primeira reação é realmente acreditar que Deus levou a pessoa, Deus tem o controle de todas as coisas. É uma manifestação da fé. E eu creio que nesse momento é o que Jó faz. Jó pega essa primeira parte e ele começa ele adora Deus. Ele reconhece que Deus deu e Deus tira. E eu creio que a maioria de nós, se já experimentamos alguém que morreu, se já vivenciamos isso, essa é a nossa primeira responsa, nossa primeira resposta como cristãos, é de reconhecer a soberania de Deus. E também, se a gente for bem sincero, ser bem sincero mesmo, é reconhecer nossa impotência diante da morte. Que nem eu falei, é uma coisa inevitável que todos, infelizmente, vão passar, a não ser que Jesus volte antes. Mas não deixa o processo ser menos doloroso, até porque ele registra e ele mostra, ele marca a tragédia do pecado, a tragédia da morte que reina hoje, ainda, né, até tudo ser reconstruído e refeito através, de Cristo, quando Cristo voltar à sua segunda vinda. Mas por que eu uso esse texto? Quando a gente olha esse texto, a gente esquece que o Jó aqui do capítulo 1 não é o mesmo Jó durante o restante do capítulo. A gente chega no final do capítulo 42 e quando a gente lê, Jó chega, ele responde: sei que tu podes todas as coisas, é, que ele fala do que ele não entendia, que antes ele conhecia só de ver, agora ele, né? Agora, desculpa, ele conhecia só de ouvir, agora ele vê ao Senhor. Mas se a gente notar os 40 capítulos anteriores, Jó tá sofrendo. E uma das coisas que eu acho importantíssimo é respeitar o processo. Note que o processo dele de ir e voltar argumentando com Deus é muito mais longo do que aquela frase no capítulo 1. E quando a gente fala sobre morte, e quando a gente fala sobre o processo de passar por isso, não é certo a gente acreditar que essa postura de Jó vai ser a nossa postura do começo ao fim. E quando lidando com a morte, é muito comum ouvir as pessoas citarem Jó, citarem vários textos bíblicos como uma forma de superar de forma imediata esse processo. Mas, é claro, o Jó representa o ápice de todas as coisas dando errado, mas eu gosto muito desse texto,
entre inúmeras outras lições, é de aprender que o luto é um processo, de que Deus respeita esse processo. Deus não vai achar que você está em pecado, Deus não vai chegar e falar assim: "Olha, esse filho dizia que me amava, perdeu alguém, agora tá achando o quê? Que tá em luto, tá questionando tudo, tá difícil". Gente, amém por quem não passa por esse processo. Eu sempre, gosto de ressaltar que existem casos e casos, existem formas de lidar com a morte. A morte à luz da Bíblia, ela é algo trágico, sempre será trágico. Ela sempre mostra de que existe algo errado. Quando a gente para e começa a usar a morte como uma forma de: "Poxa, mas olha, não veja dessa forma", ou não é ruim, ou é bênção, a gente esquece que a morte não era o plano inicial. O plano inicial era a vida eterna. O plano inicial era sempre estar em comunhão com Deus. E a morte, ela signaliza essa quebra. Então, como a gente falou nos últimos 2 vídeos, principalmente na parte em que Deus fala ali em Gênesis 2, que se eles comessem da árvore do bem e do mal, eles morreriam. Então a gente tem que ver que isso é uma consequência, de um ato desobediente, e não minimizar, a seriedade dela. Eu sei que ninguém brinca com a morte, eu sei que ninguém zomba, mas às vezes dentro da igreja é muito comum a gente deixar a morte de lado e o processo de superar a morte como algo rápido, simples e sempre subindo, assim, num degrau. Então, assim, eu estava triste aqui, estava horrível, agora eu tô melhorando e o tempo vai melhorar. Gente, o tempo nem sempre melhora as coisas. E a gente precisa entender isso. Quando a gente lida com a dor da morte, é porque a morte é algo horrível, é algo doloroso. E eu digo isso de novo, agora não falo nem como terapeuta nem nada, de experiência. A minha primeira experiência quando a minha irmã morreu era de que, poxa, né, Deus levou, graças a Deus ela tá com Jesus. Mas aí os dias vão decorrendo e a saudade fica, a incompreensão das coisas ficam, e tudo isso vai ficando cada vez mais difícil. E não é fácil. E eu creio que quando nós pregamos uma teologia ou um modo de vida, um ponto de visão onde as pessoas devem superar e devem sempre estar confiantes e acreditando que tá tudo perfeito, elas esquecem o processo da dor. É que nem perdão. Para muitas pessoas, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Elas não respeitam o processo. Aliás, vou fazer um próximo vídeo sobre isso. Elas não respeitam a questão de que passa, por fases. Eu gosto muito do texto ali em 2 Samuel 12, onde Davi tá jejuando. E ele não come, ele não bebe, ele tá vendo que o filho dele vai morrer. E nesse processo de Davi, ele está enlutado ali. Quando o Jonatas, ele descobre que Jonatas morre, que era um amigo dele, tempo, de muito tempo, ele também sofre. Ele faz um cântico, ele chora. Quando a gente vê Jesus, que incrível que pareça, ele vai ressuscitar Lázaro, ele sabe que vai ressuscitar Lázaro, mas ele chora. Então, quando a gente olha esses processos e a gente respeita, a gente consegue entender que a dor, ela precisa ser lidada com e não ignorada. E no meio cristão, ela tende a ser negligenciada, ignorada e evitada. É uma coisa que às vezes parece que a gente tem medo que morte é contagioso, né? A gente foge desse assunto por medo de acontecer na nossa própria família. A realidade é que vai acontecer. Uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde. E nós precisamos estar preparados para saber lidar com a dor da perda e respeitar o processo do luto. E respeitar de que a morte é, ainda é, parte da nossa realidade, ainda é trágico. E não faz serviço, e faz um desserviço, na verdade, às pessoas quando nós não entendemos ou não respeitamos o tempo dela. Parece que muitas pessoas colocam uma data de validade ou um dia de expiração. Você pode passar o luto, se for mãe e pai, 1 mês, 2.
Se for filho, pode ser para a vida inteira, mas não perca a fé. Se for para um cachorro, um dia. Você tá entendendo? E não é assim. Existem formas de lidar com a morte que elas não são iguais, porque as pessoas não são iguais. A única coisa que precisa estar estabelecido em nossa mente é de que Deus está no controle. Mas até essa confiança de que Deus está no controle é mais ou menos como Pedro andando sobre a água. Ele vê Jesus, ele sabe que Jesus está em cima da água, mas ele às vezes cai. E quando nós entendemos e respeitamos que algumas pessoas passam por isso e de que elas olham a morte e ela se torna incompreensível, nós precisamos respeitar. E pensando que Jó passou, de como nada daquilo que aconteceu com ele foi compreensível e que foi que fazia sentido. Gente, não faz sentido uma criança morrer. Não faz sentido. É simples assim. E a história de Jó, ela é muito bonita nesse sentido, porque ela mostra que essas coisas acontecem, seja você crente, seja você não crente. E nem sempre ela tem uma explicação. O que é mais impressionante nesse texto inteiro é que Deus em nenhum momento fala o porquê. Nós sabemos a história, Jó não estava sabendo. Eu acho que às vezes a gente esquece que Jó estava por dentro de tudo. Essa história foi escrita sobre Jó. Não foi Jó que escreveu. Jó tá sendo escrita. Ele não estava por dentro disso daqui. Entendeu? Então, quando a gente olha esse texto, a gente vê que a resposta que Deus dá não seria a resposta que eu e você talvez gostaríamos. É uma resposta um tanto enigmática, porque Deus, na verdade, está falando sobre a grandeza dele e de que todas as coisas, seja o que for, elas glorificam o nome dele. E essa é a resposta que Jó ganha. E essa é a resposta que satisfaz a Jó, porque ela está falando sobre que Deus está no cuidado. Mas é uma coisa que eu creio que nesse aspecto só o Espírito Santo pode trabalhar. Não existem formas de, lidar com isso, sem que Deus realmente traga o consolo. Eu creio muito em medicamento, tem gente que passa por uma depressão muito profunda, normal, normal. Tem muita gente que precisa sair do trabalho, tem muita gente que acaba ficando no estresse emocional, mental. Tem gente que às vezes é internado em centro psiquiátrico. Gente, nós precisamos parar de colocar estigma e tabu e preconceito sobre como as pessoas lidam com a morte e relacionar isso à falta de fé. É uma coisa muito cruel. Eu creio que ela não é mostrar amor. Eu creio que as pessoas passam por vales e o tempo que elas passam não é igual de um para o outro. Spurgeon, ele acabou tendo um acidente que causou a morte de um homem, conta a história. E diz que Spurgeon passou depressão por causa desse incidente a vida inteira. Ele lidou com isso. E porque alguém morreu. E não era ninguém relacionado, parentesco nem nada. É para mostrar porque as coisas afetam as pessoas de forma diferente. E quando nós estamos falando sobre a morte e lidando com a morte, nós precisamos respeitar esses processos. Precisamos lembrar que Jó falou: Bendito seja o nome do Senhor, mas ele passa 40 capítulos choramingando. Quando eu digo choramingando no sentido bom da palavra, de chorando mesmo. Não compreendendo, não sabendo o que ele fez. E muitos de nós passamos por isso e nós não sabemos por quê. E Deus não vai dar a resposta certinha sempre. Às vezes ele simplesmente vai falar: gente, eu tô no controle, você confia nisso? Então, resumindo, não vamos desrespeitar os processos, desrespeitar os sentimentos, ter preconceito com a forma como a pessoa lida com isso, e vamos deixar com que a pessoa possa ser curada por Deus no tempo dela. E se você está passando por luto nesse momento, se dê a misericórdia. Eu sempre gosto de pensar o que você falaria para um filho teu, uma filha tua, um amigo, um irmão, uma mãe, um pai. O que você falaria? Você não seria rude, você não seria ríspido. Então não seja assim com as pessoas. Abrace, deixa a pessoa chorar, mostrar as emoções, porque não é falta de fé sofrer.
Falta de fé, não acreditar que Deus está no controle. Mas que Deus te abençoe.